Quando a gente vai criar um modelo de machine learning, um dos trabalhos que nós temos é escolher qual algoritmo nós vamos utilizar, ou então escolher alguns deles para fazermos alguns testes. E existem algoritmos super poderosos. Por exemplo, o SVM, que é o Support Vector Machine, é um dos algoritmos mais poderosos que nós temos atualmente. E ele é amplamente utilizado e é excelente tanto para classificação como para modelos de regressão. Só que tem algumas particularidades que a gente precisa conhecer do funcionamento desse algoritmo, entender um pouquinho como ele funciona por dentro, para a gente avaliar se a escolha dele está sendo a melhor opção de acordo com os dados que nós temos. Sendo assim, eu quero trazer aqui para você nesse vídeo, quero te mostrar tudo em detalhes, te explicar aqui na prática como que funciona o SVM, o Support Vector Machine. Então eu vou te explicar isso e você vai entender de uma forma simples e bem prática aqui. A gente não vai utilizar fórmulas de cálculo, nada disso. A gente vai direto ao ponto, ser bem simples e objetivo no funcionamento desse algoritmo, só com algumas imagens eu vou te explicar e você vai entender como que funciona o SVM. Então bora lá começar. Vem comigo. Bom, primeiramente, o que é o SVM, o Support Vector Machine? É um algoritmo super poderoso para a gente utilizar tanto em modelos de classificação como modelos também de regressão. E o Support Vector Machine, ele significa o quê? Uma máquina de vetores de suporte. Mas enfim, o que isso quer dizer e como que isso funciona? Aqui a gente vai fazer aqui um exemplo bem prático, a gente vai achar as fórmulas que ele faz, os cálculos, a separação das variáveis ali, das variáveis target, como ele classifica as informações, tá vendo? Ó, tem muita coisa bacana aqui que a gente vai ver tudo isso no detalhe. Eu vou explicar para você aqui, passar célula por célula do nosso Jupyter Notebook. Também pode ficar despreocupado que eu vou deixar esse material disponível para você poder baixar e fazer os testes também aí na sua máquina. Só que antes da gente entrar aqui no Python, é muito simples eu passar aqui no Python as células, dar uma explicação rápida para você e mostrar alguns gráficos, mas o importante aqui, quando a gente vai utilizar esse algoritmo, quando a gente escolhe esse algoritmo para fazer os nossos modelos de machine learning, para criar nossos modelos preditivos, a gente precisa entender um pouco que ele funciona. Então, antes da gente entrar aqui passo a passo aqui no Python, vendo isso aqui, o funcionamento dele, a gente criando o modelo, fazendo os gráficos, tudo, vamos ver como que isso funciona, como esse algoritmo funciona por dentro. Então, olha lá, imagina aqui o seguinte, tá? Imagina que nós temos aqui duas classes. E a gente tem essa classe seja 0, 1, verdadeiro ou falso. Ou seja, no momento aqui, vamos entender o conceito de como funciona o SVM. Então, imagina aqui, nós temos essas duas classes. E aí, imagina que a gente tenha que fazer a previsão de um novo dado. E aí, como que o SVM vai tratar isso e vai saber se ele deve considerar um novo dado pertencente a essa classe aqui azul ou essa classe aqui vermelha? A primeira coisa a ser feita é saber se os dados são linearmente separáveis. Mas o que é isso? É só o nome que é complicado. O que é um dado linearmente separável? Como que você sabe se os seus dados são linearmente separáveis? Simples assim, o que é? É uma reta. Se você conseguir dividir ele aqui, ó, por uma reta e ele ficar dessa forma, os dados são linearmente separáveis. Às vezes nós temos conjunto de dados com dados nessa situação linearmente separável, ou não, ou às vezes os dados estão todos espalhados e misturados, e aí a gente não usa o SVM dessa forma. Mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos entender aqui primeiro o conceito aqui passo a passo. Então imagina aqui, ó, que a gente tem essa classe azul e essa classe vermelha. E aqui, como que o SVM faz? Ele separa uma reta para na hora que ele vai fazer as previsões, ele vai classificar como azul ou como vermelho. Ah, beleza. Então, se eu tiver um ponto de dado aqui, ó, um valor aqui, ó, 1.2 nessa linha aqui, ó, tá vendo? Aqui, vai ser vermelho. Se eu tiver aqui, vai ser vermelho. Se eu tiver aqui, vai ser vermelho. Se eu tiver aqui, vai ser azul. Não é tão simples assim. Por quê? Imagina que aqui a gente tratou essa reta, porque a gente consegue visualmente ver que essa aqui é a separação, a gente consegue fazer uma separação aqui, ó, linear desses dados, dessas classes. Ok, mas você concorda também que as retas elas podem ser traçadas assim, que vai funcionar, assim ela vai funcionar, assim ela vai funcionar e assim ela também vai funcionar. Ou seja, assim ela também funciona dessa mesma forma, dessa mesma forma, dessa mesma forma. Só que existe a generalização do modelo.
O que acontece? A gente precisa criar um modelo que ele seja generalizado, que ele não gere overfit, underfit, nada disso. E aí, como que o SVM ele faz para traçar a melhor posição da reta para separar esses dados? Para fazer isso, é necessário algumas métricas para encontrar a reta. Lembrando que a posição da reta irá determinar a capacidade de generalização do modelo, ou seja, a gente precisa, o algoritmo, o SVM, ele precisa encontrar a melhor reta que separe os dados de uma forma que isso seja generalizado, ou seja, que esteja balanceado, que não gere nenhum underfit, nenhum overfit. E aí o que ele vai fazer? Agora aqui entra a forma que o SVM trabalha. Então veja só, aqui nós temos as classes em azul e aqui nós temos as classes em vermelho. Olha só, aqui esse pontinho que eu destaquei em amarelo, esse aqui, ó, eu só pintei de amarelo, mas ele faz parte da classe azul, e esse aqui ele faz parte da classe vermelha. Eu pintei de amarelo para facilitar e para fazer o quê? Para demonstrar aqui que esses caras aqui, ó, eles são chamados de vetores de suporte. Por isso, né, o Support Vector Machine. O vetor de suporte. O que é isso? Como que o SVM vai fazer? Primeiro, ele vai fazer o seguinte, ele vai achar os vetores de suporte. Então, a primeira coisa que ele faz, ele acha esse ponto, ou seja, é o ponto aqui mais extremo dessa classe, com o ponto aqui, ou seja, o número, o ponto mais extremo dessa outra classe. Ou seja, ele vai pegar aqui, ó, os dois extremos. Vamos por aqui, pode ter dois igual e aqui dois, três. Aí ele vai considerar o que tiver nas extremidades. Então, ele vai pegar os pontos aqui da extremidade e vai fazer o quê? Vai calcular a distância que esses pontos têm de uma reta, traçando aqui a separação. Então, o que ele faz? Ele encontrou aqui os dois pontos, certo? Encontrou esse extremo aqui e esse extremo aqui. Aí, ele começa a colocar as retas e medir. Olha, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Vou traçar uma reta aqui. Quanto que a distância desse ponto, desse vetor de suporte tem até a reta? Vamos supor 5. Quanto que esse tem até a reta? Esse aqui tem 3. Opa, então eu preciso ajustar a reta para cá. Aí ele vai lá, quando ele está fazendo o processamento, treinando o modelo, ele vai ajustando a reta. Aí ele desce a reta um pouquinho. Opa, quanto que eu tenho aqui, ó, desse vetor de suporte, que é o ponto extremo, até a reta? Eu tenho 5. E quanto que eu tenho da outra classe, o ponto extremo aqui até a reta? Opa, também é 5. Beleza, então a reta aqui, ó, essa é a posição da minha reta. Então eu vou considerar a reta aqui. E aí, essa linha tracejada do ponto extremo até a reta é chamado do quê? De margens. Ou seja, são as margens ali que nós temos ali, ó, do vetor de suporte, dos vetores de suporte, tanto de uma classe como da outra classe. Se tivesse 3, 4, 5 classes, seria da mesma forma, tá? Que eu estou fazendo com duas, porque fica mais simples de demonstrar e de explicar. Então, é dessa forma. Ele vai achar aqui, ó, os vetores de suporte, que nada mais são do que os extremos aqui de cada classe. Aí ele vai traçando uma reta e vai calculando a distância da reta até os pontos de suporte, até que essa distância fique igual. Ficou igual? Então é aqui que a reta deve ficar. E toda essa informação que está aqui dentro, ó, toda essa informação aqui, ó, esse espaço aqui, chama-se como? Chama de hiperplano de separação. Ou seja, esse aqui é o hiperplano de separação. Então, na documentação e muitas documentações, livros por aí, se você pesquisar, você vai se deparar com a nomenclatura de hiperplano de separação. O que é o hiperplano de separação? É isso aqui, ó, nada mais é do que esse espaço aqui. E aí, ó, coloquei uma observação que o SVM ele sempre irá tentar encontrar as maiores margens, gerando assim um melhor hiperplano de separação. Ou seja, ele vai fazer diversos cálculos para calcular que até os valores fiquem o mais precisos ali, que sejam mais próximos ou até iguais, se conseguir, para que ele consiga adquirir aqui, ó, maior espaço aqui, ó, maior hiperplano. Dessa forma, ele consegue generalizar melhor o modelo e separar melhor as classes. Então é isso que o algoritmo SVM ele faz. E aí você pode estar querendo me perguntar o seguinte: ah, mas e se a gente tiver classes que não são linearmente separáveis? Ou seja, tiver tudo misturado aqui, como que é feito? Aí é onde entra o chamado truque de kernel. Porque tem um hiperparâmetro do SVM que chama
kernel. E o que é esse kernel? É onde a gente passa um parâmetro dizendo o seguinte: a gente pode ter o kernel linear, a gente pode ter o kernel RBF ou a gente pode ter o kernel polinomial. E aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente poder ilustrar. Olha só, aqui seria classes linearmente separáveis, tá vendo? Utilizando o kernel linear. Então aqui, ó, ele traça uma reta aqui, traça outra reta aqui, e assim ele separa três classes. Aqui é um exemplo de três classes. Aqui, a mesma coisa, tá vendo? Ele está tentando separar de outra forma, ajustando a reta, de acordo com os parâmetros que ele está calculando ali para encontrar as margens e traçar melhor a reta. Aqui, a gente já utiliza aqui, ó, o RBF. Olha só como que ele faz, tá vendo? Ele não vai traçar uma reta. Aí, pode ver que ele não traça uma reta. Ele já começa a traçar aqui, ó, as curvas para tentar separar as classes dessa forma. Porém, o mecanismo de cálculo é semelhante ao que fosse com as classes linearmente separáveis. Ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer todos os cálculos para ver a distância dos pontos e ir traçando aqui as linhas, as curvas em volta aqui das classes. E o kernel polinomial, quando a gente tem, por exemplo, polinômios, né, que são várias, diversas curvas. Então aqui também pode usar o kernel polinomial. E aí a gente troca o quê? O kernel lá em um dos hiperparâmetros. Isso é chamado de truque de kernel, que o SVM disponibiliza e que funciona também muito bem. E aí tem um outro detalhe. Eu vou voltar aqui para te mostrar e só para te explicar uma coisa. Imagina aqui, ó, aqui nós temos as duas classes, tá? E aqui pode ver que aqui elas estão aqui, ó, aqui é o eixo Y e aqui o eixo X. Então, o número delas ali, aqui é a representação gráfica, mas em números, elas estão aonde? 1, 1.5, 2, tá vendo? E aqui 0.2, 0.4, 0.6, ok. E essas daqui estão muito mais distantes, tá vendo? Elas começam aqui, ó, no 3, ó, e vão lá para 1.2, 1.4. Só que, e se essas estivessem na mesma linha, vamos supor se essa azul aqui, ó, tivesse aqui do lado, tivesse tudo junto aqui. Como que o SVM ia fazer? Se tivesse tudo assim, ó, numa forma tudo junto. Ele não ia simplesmente traçar uma linha aqui no meio, porque não daria. Imagina se tivesse tudo junto aqui, ó, e misturado. O que que ele ia fazer? É nesse tipo de situação, onde os dados vão estar aqui, ó, tudo praticamente na mesma linha, que entra o nome machine, ou seja, o support vector machine. Os vetores de suporte, a gente viu, que é isso aqui, ó, os vetores de suporte, né? Support vector machine, são os vetores de suporte. É a máquina de vetores de suporte. O que que vai ser? A máquina de vetores de suporte é o seguinte: quando os dados estão tudo praticamente com os mesmos valores, e aí vai ter uma variação bem pequena de valor, o que que o SVM faz internamente antes dele fazer a separação e começar a fazer os cálculos para encontrar os vetores de suporte, as margens e traçar a linha? Ele vai fazer o que? Ele cria como se fosse uma máquina virtual dentro dele, ou seja, ele simula, tá? Por isso chama máquina, ele simula uma estrutura de dados, tá? Espelhando os dados reais ali que nós passamos para ele, só que ele faz o quê? Só que ele vai elevando esse número às potências. Por quê? Imagina assim, ó, aqui se a gente tiver o número 0,01 e aqui a gente tiver 0,05. Concorda que conforme você vai subindo a potência deles, então vamos supor, você leva o 0,001 a décima potência, ele vem aqui. Aí você pega o 0,007 e eleva a décima potência, ele vem aqui. Então ele faz isso, ele cria esse tipo de máquina simulando, aplicando esses valores para elevar as potências dos números, ou se for para baixar, ele vai fazer logaritmo, vai fazer uma série de coisas, mas ele faz o quê? Ele vai levando os dados até esses dados ficarem separáveis. E aí quando ficar separado ali, é onde ele consegue fazer o quê? Traçar a linha, fazer as margens, calcular ali os vetores de suporte, as margens, fazer todo o cálculo, fazer as separações. Isso aqui também é uma informação importante, só para você saber. Então, por que o machine, o máquina, né? Support Vector Machine? Por isso, porque ele tem toda essa capacidade. Toda a engenharia desse algoritmo foi construída pensando em diversas situações. Então você consegue utilizar ele para qualquer tipo de dado que você tiver. Agora vamos lá para o Python ver como que tudo isso funciona na prática ali, passo a passo. Ah, e deixa aqui nos comentários para mim se você entendeu e se ficou clara aqui a explicação, se ficou fácil. Não falei que ia ficar de uma forma simples de entender? Eu particularmente achava que era um bicho de 7 cabeças para entender o funcionamento desse algoritmo, de tão poderoso que ele é. Mas não é, dá para a gente entender ali, já ter as primeiras noções ali, conhecimento ali do que a gente precisa
Aqui a gente precisa entender isso, o que é o kernel, o que é o truct kernel, o que são os vetores de suporte, o que é um hiperplano de separação. A gente entendendo isso aqui, ó, dessa forma que eu te expliquei, nesses poucos passos, já é suficiente para a gente poder selecionar aqui o nosso algoritmo. Aqui esse Jupyter Notebook é pequeno, eu vou mostrar para vocês aqui tudo que a gente viu lá na teoria aqui, vamos ver aqui funcionando na prática e como que a gente vê aquelas margens, aqueles vetores de suporte aqui nos gráficos. Olha lá, aqui a gente já entendeu, né? Que são classes lineares, não lineares, tipos de kernel, truct kernel, vetores de suporte, hiperplano de separação. Primeiramente, a gente vai importar esses pacotes. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um, porque isso também tem em outros vídeos, assim como tem vídeos completos com modelos de machine learning para a gente criar do zero, passando por toda a parte de análise, tratamento de dados, criação do algoritmo, treino com diversos hiperparâmetros. Vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. Aqui eu vou passar de uma forma bem rápida, só para a gente focar ali na parte de ver ali as informações do SVM. Combinado? Então aqui, ó, eu vou importar os pacotes aqui que a gente vai utilizar. Eu vou estar também carregando aqui, ó, o dataset Iris. Ele já vem nativo já do Scikit-Learn, porque é um excelente dataset para a gente utilizar para treino, para estudo. Então vou utilizar esse mesmo dataset. Aqui eu estou carregando ele e estou criando as categorias aqui, ó, as colunas de rótulo e de espécies. Então, o nosso data frame final, quando a gente carrega, ele vai ficar assim. O rótulo nada mais é do que a espécie. Ele está dividindo aqui espécie 0, 1 e 2, que aqui são 3 classes, tá? Aqui esse dataset Iris, só para te contextualizar, te dar um overview, é um dataset que ele é separado ali, ele tem categorias de plantas, tem espécies de planta. Então, aqui por isso que o nome espécies, porque a gente vai ter ali 3 tipos de espécies. Se a gente olhar, ó, ele é um dataset pequeno, e olha só o tipo das espécies, ó, setosa, versicolor e virgínica. São tipos de plantas, tá? É um dataset para estudo mesmo, aqui que o próprio Scikit-Learn disponibiliza. Se a gente olhar o rótulo, ou seja, a variável target, tem 0, tem 1 e tem 2. Beleza. Só que aí, para o nosso exemplo ficar igual ali da teoria que a gente viu, vamos trabalhar com 2 classes, para a gente chegar naquele mesmo resultado. Então, ó, vamos considerar que é para ficar mais fácil, para ficar didático mesmo, que a gente vai trabalhar com as colunas de pétala, que é a petal, e os valores target 0 e 1. Então, a gente tem o petal length e o petal width, que é o quê? A largura e o comprimento, ou seja, o tamanho ali da pétala. Esse petal é da pétala da espécie de flor. Então, aqui é uma outra forma que a gente pode separar os dados. Eu trouxe esse comando novo justamente porque aqui a gente carregou o data frame, carregou? Então, ó, aqui a gente poderia fatiar esse data frame e pegar o quê? Só essas 2 colunas, e aí considerar também, descartar as linhas que fosse rótulo 2, ou seja, considerar só o 0 e 1. Mas, para fazer de uma outra forma também, para você ter o comando aí, também aprender um comando novo, a gente vai utilizar aqui já direto, ó, vai fazer aqui, ó, x e y, que vai ser, ó, load iris, e aí a gente coloca aqui, ó, return x e y, que vai ser true, ou seja, vai retornar x e y. As frame igual a true. E aqui embaixo, ó, a gente já faz, tá vendo como aqui a gente vai receber o x e o y. Aqui a gente vai fazer um slice com o lock, para fazer de um localizador ali de slice. Também tem vídeos de slice, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então a gente vai fazer um slice aqui bem simples, separando aqui, ó, o que é 0 e 1, e aqui, da mesma forma, a variável target vai separar só o que é 0 e 1, porque é a mesma coisa que a gente vinha aqui e fatiar e falar assim, ó, eu quero só fazer um slice ou fazer um filtro e pegar esses 2 campos e pegar o rótulo 0 e 1. É isso que a gente está fazendo nesse outro tipo de comando. Só que, olha só, se a gente rodar aqui agora, ele vai dar um erro, por quê? Porque aqui, ó, a gente carregou dessa forma, viu que eu deixei aqui comentado? Então vamos só tirar o comentário aqui, executa de novo, e aí a gente vem aqui agora, ó, carrega, tá vendo? Então ele já carregou e já separou. Então a gente já tem o X e já tem o Y. E aí a gente vai fazer o quê? Vai separar em valores de treino e de teste. Então a gente vai fazer também utilizando a função train test split, da mesma forma que já fizemos, acho que aqui mais de 50 vezes. Vamos fazer da mesma forma aqui, ó. Olha lá, executa aqui. E aqui começa a ficar interessante, ou seja, começa a ficar algo novo. Por quê? Aqui a gente vai começar a ver aqueles mesmos gráficos que a gente viu lá. Então, aqui, ó, deixei o mapa de referência de cores para vocês, tá? Do pacote oficial ali do Matplotlib. Por quê? Aqui eu tô só fazendo um scatterplot para ficar igual eu apresentei para vocês, com
o petal length aqui e o petal width. E aqui eu estou pegando os dados só de treino, ok? Esse C aqui, ó, é um parâmetro do próprio scatterplot que a gente tem que passar aqui algum dado para ele diferenciar a cor. Então a gente vai passar aqui, ó, o valor Y de treino. E esse S80 é o tamanho da bolinha, e aqui é o mapa de cores. E aqui tem diversas cores também que aí você pode escolher da forma que você achar melhor. Quando a gente executar, olha só, tá vendo? Ficou igual nós temos naquela apresentação. Então, ó, aqui nós temos uma classe e aqui nós temos outra classe. E aqui, ó, é o tamanho dessa bolinha. Se você aumentar aqui, por exemplo, para 180 e executar, lá a bolinha ela fica maior. Tá? Então você pode deixar aqui, ó, o tamanho adequado que você achar melhor, deixei 80. O parâmetro aqui, você precisa passar o Y-Train ou o X-Train, precisa passar alguma coisa para ele diferenciar as cores. Aí ele consegue diferenciar as cores das classes. E aqui o mapa de cor. Aí olha só, vamos vir aqui, já vamos criar o classificador. E aqui, ó, o truque de kernel. Essa classe aqui não é linear, então a gente vai falar para ele que a gente vai usar o kernel linear. Simples assim, é só passar esse parâmetro, ó. CLF é igual SVC, por quê? De Support Vector Classifier, né? É o Support Vector Machine Classifier. Por isso que tá aqui o SVC, ó. Pode ver que nós importamos ele aqui, ó, do SVM. Olha só, Scikit-learn, SVM, import SVC, que é o Support Vector Classifier. Aí se a gente ver aqui, ó, então vamos simplesmente criar aqui o nosso classificador do SVM e já em seguida, tudo na mesma linha, a gente já treina. A gente poderia fazer separado, cria aqui, depois treina, você podia, mas vamos fazer tudo junto também para deixar mais prático e agilizando. Olha lá, é o que eu passo os dados de treino e de teste. Aqui não é, o objetivo não é ver o resultado, se acertou ou não, é a gente separar ali, te mostrar como que você separa ali igual eu fiz e mostrei para vocês ali no funcionamento do SVM. Então aqui a gente já treinou. Aqui, agora, pode ver, eu nem estou gerando as previsões, as predições. Estou simplesmente olhando o que? Os coeficientes. Então se eu olhar aqui, ó, o coeficiente, olha só. O coeficiente eu tenho aqui, ó. Eu poderia deixar aqui também sem o zero, tá? Ele ficaria da mesma forma. Aqui eu fiz o que? Eu coloquei o zero só para pegar ali a posição, que é essa posição aqui. Ok? Então pode ver que ele vai tirar aqui um colchetes, porque aqui a gente tem uma lista dentro de uma lista. E aí tá dentro desse array. Aí aqui, ó, eu tô tirando aqui, ó, se eu executar assim, ó, o zero, pode ver que agora eu tenho só uma lista aqui, ó. Ou seja, eu tenho o array aqui só uma lista. São o quê? Os coeficientes. Então aqui meu coeficiente 0, meu coeficiente 1. O coeficiente é o peso ali na hora que ele fez todo aquele cálculo. Ele achou a reta, que ele achou o hiperplano de separação, que ele achou as margens, ele acha um coeficiente para determinar essas distâncias. E aí, o que nós temos então? Vamos fazer aqui, ó, e salvar nas variáveis coeficiente 1 e coeficiente 2, apenas para a gente poder gerar os gráficos mais adiante. Vamos salvar aqui, ó, o coeficiente, ó, 1 vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui, só que eu vou pegar aqui, ó, eu tô pegando a lista e eu tô pegando a posição 0 da lista. Qual que é a posição 0 da lista? É isso aqui, ó, tá vendo? Então, se eu executar, ó, qual que é o meu coeficiente 1? É esse cara aqui. Então, eu separei isso, já tirei do array e peguei o valor dele. Ok, com o 2 é a mesma coisa. Eu tô pegando aqui, ó, a posição dessa lista e tô pegando aqui, ó, a posição 1. Lembrando que em Python o índice começa em 0, por isso que é 0 e 1. E aí o meu coeficiente 2, olha só, peguei esse valor aqui, ó, peguei esse e peguei esse, beleza. E aí eu preciso pegar o intercepto. O intercepto é porque quando a gente traça uma reta, tem um intercepto, um ponto ali de interseção, certo? Esse é o intercepto, ele também já calcula pra gente, ele dá esse resultado. Se a gente pegar aqui o intercept, é menos 3.39, 25, 48, 56. Já pegamos essas três informações, os coeficientes e o intercepto. Agora a gente vai ver como montar os gráficos. Aqui, ó, eu nem vou passar por essa explicação, mas eu vou deixar no documento, porque aqui é mais teórico, tá? Mas aqui nada mais é do que a fórmula que ele calcula ali os valores ali das margens. Se a gente entra nesse tipo de assunto aqui, tudo bem, a gente vai entrar aqui, acaba ficando meio complicado, conceitual. O objetivo aqui é entender como funciona. Então, tudo bem, a gente depois, vamos saber a fórmula. A fórmula você não vai usar. Porque se eu vou deixar a função já pronta para você, é só você saber que você vai fazer um menos o outro, multiplicar por x e vai dar ali a sua margem. É simples assim. Então vamos ver tudo isso aqui, eu vou mostrar já os gráficos direto e vou te explicando já nos gráficos sem te explicar a fórmula, acho que
fica mais fácil de entender. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vídeos novos, tudo bem, passo a passo, detalhado, na prática. Disponibilizo todo esse material. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que saem aqui no canal. Então bora lá, vamos retomar aqui. Olha só, primeiro a gente vai traçar aquela reta e separa as classes. Como que a gente faz? O scatterplot aqui, ó, igual nós fizemos lá em cima, sem a reta, beleza? Mesma coisa. Só que aí aqui, ó, eu vou até separar aqui, ó, a gente cria aqui, ó, um X, esse X aí é o quê? Esse X não é lá do algoritmo que a gente separou em treino e teste. Aqui poderia até colocar outro nome, eu deixei X e Y mais para facilitar. Aqui o X a gente vai fazer o quê? Ó, vai criar aqui um vetor. Esse linspace ele cria o quê? Ele cria um vetor ali, uma sequência de números. Então a gente coloca aqui ó, o NP, que é do NumPy.linspace, que vai de 1 a 5. Ou seja, eu quero criar um array de 1 até 5. E dentro dessa faixa de 1 a 5, vai ter 100 números. Então, de 1 a 5 eu tenho 100 números. Ele vai criar ali um vetor com o quê? Com os valores com essa mesma escala aqui. Aí, em seguida, a gente cria aqui o y. O y vai ser o quê? O coeficiente 1, que a gente pegou lá, só que vai ser aqui, ó, menos o coeficiente 1 vezes x, que é aqui o nosso vetor, menos o intercepto, dividido pelo coeficiente 2. Aí aqui, a gente coloca aqui ó, um ax.plot só para exibir, e aí a gente vai exibir em cima disso aqui ó, o x e o y, vírgula, esse R aqui é na cor vermelha. E aí quando ele executa, olha só o que vai acontecer. Opa, ele traçou a reta, tá vendo? Traçou na cor vermelha, por isso que é o R aqui é de cor vermelha. E aí, como que ele traçou essa reta? Isso que a gente fez aqui ó, isso que a gente fez aqui, é o cálculo da reta. É como se calcula aqui a reta. Simples assim, a gente pegou ali os valores e gerou uma reta. E como que a gente sabe se a reta é a correta? Aqui a reta é a correta, porque aqui a gente está usando o intercepto, o coeficiente 1 e o coeficiente 2. Ou seja, estamos usando as informações que nós pegamos aqui das métricas que o SVM disponibilizou para a gente. Então, aqui que a gente fez aqui, ó, esse x que está multiplicando, é justamente para ele crescer a reta. Ó. Pode ver até onde vai aqui, ó, de 1 a 5. Vendo? Então, a gente não tem aqui ó, o intercepto, ele não é menos 3. Aqui o intercepto é menos 3, tá? Só que aqui a gente fez menos o intercepto. Então, menos com menos dá mais. Por isso que ficou aqui, ó, tá nessa faixa do 3. Tá vendo? O coeficiente 1, que a gente multiplicou aqui no de x, nada mais é onde a linha vai correr, ó. E aí a gente traçou a linha dessa forma. E aí pode ver que a posição tá um pouco diferente do que nós vimos aqui, ó. Concorda? Tá aqui, ó, olha só como que tá aqui. E olha só como que tá aqui. Tá errado? Não, é a mesma coisa. O que a gente precisa só fazer é ajustar o eixo. Como que a gente ajusta o eixo? Olha só. Aqui é a mesma coisa, a única coisa que eu tô ajustando aqui, ó, é o eixo y, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, y limite, que seja os limites ali do eixo, eu vou colocar de 0 até 1.7. Por que de 0 até 1.7? Se a gente olhar aqui, ó, o y, ó, no nosso original, vai da onde? Do 0 até 1.6 aqui, ó, passa um pouquinho, tá vendo? Então eu coloco de 0 até 1.7. E aí, quando a gente executar aqui, ó, olha como que ele vai ficar. Pode ver que a posição tá a mesma. A reta, melhor reta que ele achou foi essa posição aqui. Porque ele pegou aqui, ó, os vetores de suporte, que são esses caras aqui, traçou a reta, fez a margem e traçou a reta. Aí, a gente vai obter também os vetores de suporte. Olha só, só a gente dá aqui o CLF, que é o nosso classificador que a gente criou, ponto, support underline vectors. O que a gente tem aqui? Os vetores de suporte, ou seja, os pontos que ele achou de vetor de suporte. Porque aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos um vetor e aqui nós temos, ó, uma lista, outra lista e outra lista. E aí, da mesma forma, a gente tem que separar os vetores, o que é ali de x e o que é de y, né? O que é de uma classe e o que é de outra classe. Então, aqui a gente faz um slice simples também, coloca aqui, ó, clf.supportVectors, e aqui, ó, esse ponto aqui é um slice simples, tá? O link aqui de vídeos falando sobre slice vai estar aqui na descrição. Então, ó, aqui ó, a gente pega aqui ó, todas as linhas, coluna 0. E aí, ó, a gente tem o vetor 0. Olha lá, 1.9, 1.7, 3.
Aqui a gente vai obter o segundo vetor, vai ser o V1, vai ser o clf.supportVectors, e aqui eu vou pegar ó, todas as linhas, coluna 1. Eu vou pegar aqui, ó, todas as linhas, coluna 1. Olha só, se a gente rodar aqui, prontinho, 02, 05 e 1. 02, 05 e 1. Beleza. Pegamos vetores de esporte. Agora a gente precisa pintar isso, plotar isso, né? Deixar ali destacado no nosso gráfico. E aí, como que a gente faz isso? O gráfico é o mesmo, tá? Pode observar ali que o gráfico é da mesma forma. A única coisa que a gente vai colocar aqui, ó, um ax.scatter, a gente vai colocar ali, ó, vetor 0, o vetor 1, e aqui o C, parâmetro, a gente vai colocar aqui esse R. E aqui o limite também é a mesma coisa, olha só. Então, ó os vetores de esporte aqui, ó. Pode ver, por que ele pintou esses dois? Porque, ó, é a mesma posição. Se a gente tivesse 3 na mesma posição, por que esse aqui ele não pintou? Porque esse aqui ele tá um pouquinho para trás. Então, o que está na mesma linha aqui, ó, na extremidade, são esses dois. E aqui desse lado é esse aqui. Por isso que ele considerou 3 aqui. E aqui são os vetores de esporte. E aí, como que a gente acha a margem? Olha só, para fazer a margem, a mesma coisa. O gráfico é o mesmo. Só que aí a margem, a gente vai ter que criar aqui, ó, o seguinte. A gente já tem aqui o Y normal criado. A gente precisa incluir esses dois. Esses dois que a gente faz o quê? A margem não é todo esse cálculo da reta que a gente fez aqui, concorda? Só que aí para estabelecer a margem, a gente cria aqui ó, um y2 com mais 1, que é a margem, mais 1 para um lado, e o menos 1, a margem para o outro lado. E aí passa os parâmetros da mesma forma, quando a gente rodar, olha só, criamos ali então, ó, a gente criou ali ó, os vetores de esporte, que são as extremidades, ali ó, o hiperplano de separação, as margens ali ó, a reta que divide e forma todo esse hiperplano. Viu só que bacana? Fala para mim se não vale a pena você deixar seu like aqui agora, aqui deixar um like, deixar um comentário falando que esse vídeo te ajudou bastante. E viu só, e não é complicado, com poucas linhas de código a gente entende aqui, consegue interpretar aqui como que foi o resultado ali do nosso modelo, do nosso classificador ali, como que ele fez para separar os dados. E aí, o próximo passo aqui seria o quê? Seria as previsões, gerar as previsões, fazer a avaliação das previsões, calculando as métricas ali, a acurácia, a Confusion Matrix. E aí eu vou deixar para você dar uma olhada nesses vídeos que vão aparecer aqui, porque eu explico passo a passo ali como que a gente faz, cria todo o modelo e avalia a Confusion Matrix, como que a gente pode avaliar métricas também de modelos de regressão. São vídeos bem legais também, são coisas importantes que a gente precisa saber. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.